falar, a gente vai gravar agora os textos que a gente programou para o dia 14 de março. Os textos são Mateus 12, de 1 a 21, Levítico 14, Provérbios 26. Querido Senhor, esteja conosco, Senhor, nesse tempo de leitura. O Senhor possa estar nos abençoando, enchendo o nosso coração do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Então, Mateus 12, de 1 a 21. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Agora Levítico 14. 14:1. Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de 1 efa da flor de farinha, para a oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente 1 cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá para a oferta movida, por oferta movida perante o Senhor.
Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do sextário do azeite e a derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote poloá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois imolará o holocausto e oferecerá como a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e esse será limpo. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares e um cestário de azeite. 2 rolas e 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta de pecado e o outro para o holocausto. Ao 8º dia da purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará sangue da oferta pela culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto, além da oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele de quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permite o devido para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade no lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e a examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela a lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa lavará suas vestes, e quem nela comer lavará suas vestes.
Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga na casa não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e pau de cedro e estofo carmesim e isopo. Molerá uma ave num vaso de barro e sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro e o isopo e o estofo de carmesim e a ave viva e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes e aspergirá na casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave e com as águas correntes e com a ave viva e com o pau de cedro, com o isopo e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, e de lepra das vestes e das casas, e da inchação e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Ora, Provérbios 26:1. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio e aos seus próprios olhos? Maior esperança ao insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se resolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mas mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas de morte, assim é o homem que engana ao seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre, como vaso de barro coberto de escórias de prata. Assim são os sábios amorosos do coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os sábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nem nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, a boca lisonjeira é causa de ruína. Querido Pai, obrigado porque nós tivemos esse tempo, nós pudemos ler esses textos, que a gente possa estudá-lo, para ler mesmo, e entender, e que ele seja uma riqueza na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.